Olá, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Todos bem? Espero que todos estejam se cuidando, tá? Todo mundo se preservando aí da melhor maneira. Espero que vocês estejam conseguindo aí fazer algumas revisões dos conteúdos que a gente vem vendo no decorrer das nossas aulas anteriores, tá ok? Bom, pessoal, então como a gente já vem aí numa trajetória na nossa disciplina, onde a gente já passou pelas medidas. Oi, Matheus, tudo bem? Muito bom tê-los aqui, tá? A gente já veio passando aí um caminho, né, uma trajetória no decorrer da nossa disciplina, onde nós já vimos, então, desde a parte da introdução da probabilidade, da estatística, né? Depois nós passamos pelas medidas de posição, as medidas de dispersão, e hoje nós vamos entender como fica a representação gráfica dessas medidas, tá? Então, quando a gente organiza, por exemplo, a mediana, a moda, né? E como é que a gente pode identificar o comportamento dos dados coletados de uma pesquisa dentro de um gráfico, tá? Lembrando que qualquer dúvida com relação aos conteúdos pode ir encaminhando para o nosso chat, tá? Que eu vou ajudando, vou auxiliando, vou tirando as dúvidas conforme necessário, igual a gente já vem fazendo no decorrer das nossas aulas, tá bom? Bora lá então para a nossa quinta aula hoje, né, da nossa disciplina de probabilidade e estatística, tá? Bom, só vou a gente entrar mesmo nesse assunto onde nós vamos ver as representações gráficas, nós vamos retomar alguns conceitos que são importantes e que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então, só para a gente lembrar quais são as medidas de posição, já fizemos exemplos, já fizemos exercícios durante as aulas, né? Quando nós estamos trabalhando com essas medidas de posição, nós temos aí a média aritmética, a mediana, a moda. Então, a gente precisa saber encontrar essas medidas de posição quando a gente tem uma amostra. Lembre-se que a gente já viu isso quando a gente tem um conjunto de dados. Até a minha sugestão foi com que organize esses dados em rol, né, em ordem crescente, em ordem decrescente, até para ficar mais fácil na hora da gente manusear os nossos dados, tá? Para calcular a média, a moda, a mediana. Lembre-se que essas são as nossas medidas de posição, tá, pessoal? Isso é bem importante. Além das nossas medidas de posição, a gente também viu, a gente terminou na aula anterior, né, na aula passada, as nossas medidas de dispersão, tá? Que são as amplitudes, tá? A amplitude total, a variância e o desvio padrão, bem como o coeficiente de variação, tá? Então, essas são todas medidas de dispersão. Eu lembro até que tinha aluna falando: ah, professora, eu não estou conseguindo fazer os exercícios que estão disponíveis lá no AVA. É isso mesmo, Rick. Hoje nós vamos entrar na parte da simetria e da curtose, tá? Porque é exatamente a parte dos nossos gráficos, tá? Muito bem o que você está falando. A gente viu as nossas medidas de posição, as nossas medidas de dispersão, e hoje nós vamos abordar a parte da simetria e da curtose, tá? Então tá tudo ok. Igual a gente estava conversando, acho que foi a Sabrina na semana passada, que também estava pedindo aí professora, eu estou precisando fazer uns exercícios e está aparecendo amplitude, está aparecendo variância, desvio padrão, e aí eram conteúdos que a gente viu na aula passada, tá? E hoje nós vamos ver, então, a parte de simetria e de curtose, que é o formato do gráfico quando a gente tem um conjunto de dados, tá bom? Então, hoje vai ficar bem tranquilo, tá, Rick? Fica tranquilo, vai lá para fazer todos os exercícios, porque a gente vai passar por esse conteúdo hoje, ok? Qualquer dúvida, vocês vão encaminhando. Gente, ficou alguma dúvida com relação às medidas de posição e de dispersão? Tá tudo tranquilo. Então, beleza. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Bora lá. Então, nós vamos entrar na parte hoje de assimetria e curtose, tá? Que são as representações gráficas. É como se a gente pegasse os dados que você tem de uma amostra e jogasse num gráfico, tá? Para que a gente pudesse fazer essa representação. Nós vamos ter um pouquinho da parte teórica aqui agora e depois a gente vai para o quadro, até para a gente ilustrar como que fica o comportamento. O que, que é importante, tá, pessoal? A gente vai ter que saber calcular mediana, média, porque a gente precisa desses dados para poder organizar o nosso gráfico. Então, são dados fundamentais. Por isso que eu sempre vou falando para vocês, um conteúdo acaba puxando o outro, tá? Vamos lá. Então, quando eu falo da assimetria e da curtose, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que o formato
é um aspecto importante quando nós estamos trabalhando com a distribuição de dados. Imagine que você foi lá, coletou os dados de uma entrevista, de uma pesquisa que você esteja realizando, e quando você organiza esses dados num gráfico, esse formato, esse comportamento dessa função, desse gráfico, ele é importante para a gente fazer algumas análises, tá? Embora mudanças em uma medida de variação também provoquem alterações nos aspectos visuais, o formato de uma distribuição se relaciona com as ideias de simetria e de curtose, tá? Então, a gente sempre vai olhar para o formato da representação do nosso conjunto de dados e vamos identificar se ele é simétrico ou não e como que fica o comportamento da nossa curtose, tá? Que é a nossa curva. Várias medidas têm o objetivo de informar sobre o formato dessa distribuição em relação à distribuição normal, tá? Entre as mais precisas estão a simetria e a curtose, que é o que nós vemos na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, quem nunca ouviu falar numa simetria, né? Quando você fala assim, o que é assimétrico, o que não é, né? Então, assim, embora as medidas de posição e de variação possibilitam descrever estatisticamente um conjunto de dados, é necessário verificar como está o comportamento aí, de forma geral dessa distribuição, tá? Então, quando a gente está olhando, né, a gente vai observar, claro que eu peguei um exemplo simples aqui, né? De quando a gente está falando de duas figuras, né, aqui, bem simples, e como que a gente pode identificar como que está a assimetria dele, tá? O que que é o assimetria? Então, pensa o seguinte, gente, quando eu falo de simétrico, eu vou voltar lá na nossa educação básica agora. Eu não sei se vocês lembram daqueles exercícios que a gente fazia e que a professora às vezes pedia para a gente. Vamos fazer algo que seja simétrico. Então, geralmente a gente passava uma linha no meio, e o que tinha que ser feito de um lado tinha que ser feito do outro. Ou seja, quer dizer que aquilo era simétrico. Quem nunca ficou olhando para você mesmo e ficou pensando assim: será que esse meu rosto é simétrico ou não? Será que se eu traçar uma linha aqui, será que o rosto de vocês desse lado é igualzinho desse lado? Será que é exatamente simétrico? Não sei se vocês já ouviram falar que existem alguns famosos por aí que têm o rosto perfeito, que o rosto é totalmente simétrico. Então, toda vez que a gente pensar em simetria, vocês vão imaginar a gente traçando uma linha, né? No caso aqui, a gente vai chamar dessa linha de normal, e imaginar que o que tem deste lado tem que ser idêntico ao que tem deste lado. Aí, quer dizer que nós temos coisas simétricas. Se eu estou falando assimétrica, gente, o A nega, tá? Então, quer dizer que aquilo não é simétrico. Assimétrico não é simétrico, tá ok? E é isso que a gente vai identificar aqui. Então, eu tenho esses dois desenhos, o que a gente observa neles, tá? Que eu trouxe no nosso slide. A gente tem uma linha, tá? Na verdade, essa linha aqui poderia ser a nossa linha normal, quando a gente estiver trabalhando com a distribuição de dados. E o que a gente observa na primeira figura? A primeira figura é exatamente simétrica. Por que ela é simétrica, gente? Porque tudo que tem deste lado tem exatamente do outro. Claro que se a gente for medir, é só uma representação. Agora, olha o que acontece com a segunda figura. Consegue ver que ela está distorcida? O que tem de um lado não tem idêntico do outro? Então, nós temos uma figura assimétrica, tá? Isso, então, quer dizer que é uma assimetria e uma simetria. Primeiro ponto da aula de hoje, tá? Então, quando eu falo da assimetria, ela vai ser o grau de desvio ou afastamento da simetria de uma distribuição. Então, quando a gente tem uns dados, vou pegar um exemplo simples aqui agora para ver se vocês conseguem entender. Por exemplo, vocês começam a organizar os dados de vocês de uma pesquisa, ok? Lembra-se que a gente organiza em ordem crescente, você começa a distribuir isso num gráfico. E você vai ter uma curva. Quando você tiver a tua moda, tua mediana e a tua média com os mesmos valores, quer dizer que nós vamos ter exatamente uma amostra simétrica. Por quê? Imagine na curva, tá? Aquela linha normal que vai ter no meio, eu já vou mostrar uma representação, ela é a nossa média, tá? Então, ela indica certinho o corte da nossa curva, tendo... A curva, ela faz esse sentido, né? Aquela curva que eu trouxe ali no nosso slide. Eu já vou abrir novamente. Então, aquela linha que vem bem no meio, ela é a nossa média. Então, quando a média, a mediana e a moda têm os mesmos valores, a gente tem uma distribuição perfeita, gente. Nós temos uma distribuição
simétrica, tá? Porque aí a gente consegue analisar esse comportamento do conjunto dos dados. Agora, se essa média, essa moda, né, e essa mediana são diferentes, nós vamos ter uma curva assimétrica, porque vocês vão ver que vai ter um decaimento de dados para um lado e um decaimento de dados para o outro. Na hora que a gente começar a observar e interpretar os nossos gráficos, vai ficar mais fácil, tá? Então, veja bem, voltando aqui para os nossos slides, quando a curva ela é simétrica, a média, a mediana e a moda coincidem, eles têm o mesmo valor, tá? Que vai ser nesse mesmo ponto de ordenada máxima, onde vai ter um perfeito equilíbrio na distribuição. Então, o que a gente pode olhar nessa representação que nós temos aqui? Ó, essa linha que está bem no meio da minha curva, ela é a minha linha normal, tá? Ela é a minha reta normal. Ela é a reta onde indica a minha média daquele conjunto de dados. Quando coincide com o valor da média, quando coincide com o valor da moda, quer dizer que nós temos uma distribuição simétrica. Então, hora de fazer resuminho aqui da nossa aula. Quando eu estou falando de simetria, quer dizer que a média é igual à mediana, é igual à moda num conjunto de dados. Deu para entender quando eu estou trabalhando com conjunto simétrico? Então, isso é importante, tá? Às vezes, ó, que nem o Rick que estava querendo fazer exercícios lá da sessão da unidade, lá no AVA, ó, Rick, cuidado, que às vezes pode cair uma situação lá dizendo que quando eu tenho uma distribuição simétrica, a média, a mediana e a moda precisam ter os mesmos valores, elas precisam coincidir, tá? Não esqueçam mais disso. Dando continuidade, se tiver muito rápido, vocês vão me avisando, tá? Quando o equilíbrio não acontece, tá? Ou seja, quando a média, a moda e a mediana não têm os mesmos valores, tá? A distribuição ela vai estar assimétrica e ela pode estar para a direita ou para a esquerda, tá? Ou seja, negativa ou positiva. Então, por exemplo, aqui nós temos uma dessas três amostras, que é assimétrica, ok? Por que ela é simétrica? Porque a gente consegue observar uma reta aqui, olha, que é a minha normal, e olha como que é o comportamento do conjunto de um lado e o comportamento do conjunto do outro. São idênticos, tá? Os nossos dados são idênticos em ambos os lados da minha linha, da minha reta normal. Então, ela é simétrica. Diferente do comportamento desse aqui, por exemplo, ó. O que acontece? Nós temos aqui uma queda, né, uma envezada para o lado esquerdo. Então, nós temos uma assimétrica negativa. E quando ela tem essa enviesada, essa queda para a direita, nós temos uma assimétrica positiva. Isso aqui é importante, tá? Já vão anotando aí. Tranquilo, Raquel? Muito bom. Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Daqui a pouco a gente vai identificar quando a gente tem uma amostra, quando ela é simétrica ou não, tá? Bom, então, aqui, só os três tipos de representação para a gente entender a questão do equilíbrio quando nós estamos falando de uma distribuição, beleza? O que acontece quando a gente tem uma distribuição simétrica negativa, tá? Que é a que tem a queda para a esquerda, tá? Ela vai indicar que a maioria dos valores são maiores, a maioria dos valores são maiores ou se localizam à direita, tá? Então, o que a gente observa? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Nós vamos ter aí a nossa média, tá? Olha onde está a nossa média aqui. E o que a gente observa? A mediana está sendo maior que a média, a moda também está sendo maior que a média. Então, a gente começa a observar aqui que a gente tem uma assimetria negativa, onde eu tenho a moda, que é maior que a minha mediana, que é maior que a minha média. Então, olha como é que fica o comportamento dos nossos dados, tá? Aonde está a média ali naquela questão e como que fica o comportamento desses dados, tá? Por isso que a minha curva fica nesse sentido, tá, pessoal? Quando eu tenho, então, uma assimétrica negativa. Lembre-se que a assimétrica negativa é quando ela tem essa queda para o lado esquerdo, tá? Ou seja, o lado direito ele aumenta e o lado esquerdo ele diminui. A gente começa a observar isso. Eu, particularmente, sou uma professora que tem toque, uma pessoa que tem toque, então, para mim, me incomoda ver esses tipos de representação, né? Essas curvas onde elas são assimétricas. Mas a gente precisa fazer a interpretação dessa distribuição, tá? Quando eu tenho uma distribuição agora assimétrica positiva, quer dizer que a maioria dos valores vão ser menores
ou eles vão se localizar à esquerda da média. Olha como é que vai acontecer aqui agora, tá? A gente observa que, no caso aqui, a gente tem que a média, tá? Ela vai ser agora maior que a minha mediana, que vai ser maior que a minha moda. Então, vamos entender como é que vai ficar isso aqui, tá? Ó, aqui eu tenho a minha moda, aqui eu tenho a minha mediana e aqui eu tenho a minha média. Então, neste caso, nós temos uma assimétrica positiva, porque a gente observa que ele começa a decrescer para o lado direito, tá? Então, é importante a gente começar a entender como que fica essas questões dos nossos valores no comportamento de quando a gente está trabalhando com a assimetria positiva, tá? Podemos identificar isso também, tá? Para que a gente possa quantificar o desvio de uma distribuição em relação a uma distribuição simétrica, para a gente identificar como que está esse desvio, nós temos o nosso coeficiente de assimetria, tá? Que a gente vai identificar essa formulinha aqui, onde eu vou ter esse AS igual, no caso específico aqui, esse 3 vezes a minha média menos a minha mediana, dividido pelo meu S. Gente, retomando coisa da nossa aula anterior, esse S é o meu desvio padrão, tá, pessoal? Não esqueçam que esse S é o desvio padrão, tá? Ó, o Jorge está mandando algumas informações aí no grupo para vocês. Então, o que a gente pode observar? Que quando a gente encontrar esse A, tá? E ele for menor que zero, nós temos uma distribuição assimétrica negativa. Quando nós encontramos o nosso A for maior que zero, vai ser assimétrica positiva. E quando for igual a zero, vai ser uma distribuição simétrica, tá? Então, a partir, ó, quando eu tenho a média, quando eu tenho a mediana e tenho o meu desvio padrão, a gente consegue identificar como vai ser a distribuição dessa amostra. Se ela vai ser simétrica ou se ela vai ser assimétrica negativa ou assimétrica positiva. Tá ok? E claro que eu trouxe um exemplo para que a gente possa colocar em prática isso aí agora. Então, nós temos, ó, 3 distribuições, A, B e C, e nós vamos ter que classificar essas distribuições de acordo com a assimetria. Eu vou fazer a primeira com vocês no quadro, e depois vocês vão fazer a letra B e a letra C, tá? Combinado? Então, eu faço a letra A, que claro que é mais fácil, mas já tem todos os dados aí. Eu fui uma professora boazinha, porque aí a gente já tem média, já tem todos os dados, né? Tem média, tem mediana, tem moda, tem o desvio padrão. Olha para vocês verem como que eu tô sendo boazinha. E aí, só para a gente aplicar a fórmula mesmo, para vocês entenderem como é que faz a resolução, tá? Vou fazer a letra A, para vocês entenderem o procedimento, e depois vocês fazem a B e a C, tá? Para a gente validar os resultados. Qualquer dúvida, vocês vão me mandando aqui no chat, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Então, vamos lá. Vou colocar para a gente aqui os nossos dados do A, tá? Da letra A, da distribuição A. Então, a distribuição A, pessoal, ela está assim, ó. Vou fazer um círculo aqui para vocês entenderem que é a distribuição A. Então, ele traz que que o X barra, né, que é a minha média, vai ser 12, ok? Ele trouxe também que a minha mediana, ele está chamando de MD a mediana, tá? É 12 também. E ele trouxe que a minha moda é 12. E ele também trouxe meu desvio, que é 4,42. Gente, aqui tem um ponto interessante da gente pensar, tá? Ó, pelo que a gente vem conversando e vem discutindo na nossa aula, só pelo valor da média, da mediana, da moda, eu já sei que tipo de distribuição que vai ter, ó. Lembra que quando eu tenho média, mediana e moda com os mesmos valores, a gente vai ter que ter uma distribuição simétrica, tá? Mas, para a gente aplicar a fórmula para vocês entenderem, para vocês conseguirem fazer a letra B e a letra C, então, eu vou colocar a nossa formulinha aqui para vocês poderem entender, tá? Então, a nossa fórmula que a gente vai utilizar vai ser A, tá? Que vai ser, então, no caso específico, a gente vai identificar a questão da simetria, do coeficiente de assimetria. Vai ser igual a 3 vezes o x barra, que é a minha média, menos a minha mediana, dividido pelo meu S, que é o meu desvio padrão, tá? Então, é essa formulinha aqui que a gente vai utilizar. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando.
Porque provavelmente ele. Ó, por que, que é dado em quilo, Raquel? Porque provavelmente, vamos imaginar assim, ó. Eu fiz uma amostra, eu fiz uma pesquisa e os meus dados chegou. Vamos pensar o seguinte: eu quero fazer um levantamento de uma pesquisa para saber o peso de alguns alimentos ou o peso de alguns animais. Então, o resultado da amostra daqueles dados foi em quilo. Podia ser anos, podia. Lembra que quando a gente vai fazer uma pesquisa e a gente vai fazer análise dos dados, depende daquilo que você está pesquisando? No caso aí é uma amostra que foi pesquisado o quilo de alguma coisa. Pode ser quilo, quilo de alimento, quilo de animal, enfim. Pode ser qualquer coisa com relação ao quilo que a resposta daquela pesquisa daria. Podia ser anos, podia ser número de calçado, né? Podia ser qualquer valor. Aqui no caso específico, os dados estão dando resposta em quilo, tá bom? Veja se deu para entender, Raquel, qualquer coisa vai me perguntando, tá? Então, eu vou jogar na minha fórmula agora. Então, vai ficar A igual a 3. Quem é o meu x média? 12, né? Quem é a minha mediana? Também é 12. Dividido pelo meu desvio, que é 4,42, tá? Veja bem o que vai acontecer aqui agora. Vai ficar 3 vezes zero. Por que zero? Porque 12 menos 12 dá zero. Dividido por 4,42. Então, automaticamente, esse valor vai dar zero. Lembre-se que quando esse valor dá zero, quer dizer que nós temos uma distribuição simétrica, que foi exatamente o que eu tinha falado para vocês, porque eu sabia que a minha média, a minha moda e a minha mediana tinham os mesmos valores. Agora, quando a gente tem, ó, lembrando, tá? Quando a gente encontrar um valor do A menor que zero, nós vamos ter uma distribuição assimétrica, e neste caso, negativo. E se eu tiver um valor maior que zero, nós vamos ter uma distribuição assimétrica positiva, tá? Então, resolvi a letra A com os dados. O que, que vocês vão fazer agora? Vão resolver a letra B e a letra C, também utilizando a nossa fórmula para identificar a distribuição quanto à relação da simetria, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Legal. Qualquer coisa vocês vão perguntando mesmo. Tem alguém copiando o quadro? Posso colocar o slide para vocês verem os dados do B e do C para vocês fazerem. Tranquilo. Ó, então agora tá aí os dados do B e do C para que vocês descubram para mim, determine aí então qual é a relação, se ela é assimétrica positiva, assimétrica negativa. A gente já sabe que o B e o C são assimétricas, né? Porque a gente já vê que os valores da média, da moda e da mediana são todos diferentes. Então a gente já sabe que é assimétrico. Precisamos identificar se é positivo ou se é negativo utilizando a nossa fórmula. Bora lá, colocar em prática. Opa, coisa boa, Matheus. Isso aí, bora lá. Vamos fazer a C também. Enquanto isso, eu vou colocando os dados aqui no quadro para a gente poder resolver juntos, tá? Tô aqui. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem, tá? Tô colocando os dados no quadro para a gente resolver o próximo.
Ah, beleza, Matheus. A gente já vai conferir os resultados, tá? Opa! Isso aí, dona Raquel. Gostando de ver. Matheus também participando. Coisa boa, gente. Importante que vocês coloquem em prática, porque é assim que a gente aprende e tira as dúvidas, tá? Pronto, vamos lá, dá para corrigir? Vamos lá. Ó, pessoal, coloquei aqui os dados da minha distribuição B, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho minha câmera aqui. Aí. Da minha distribuição B, onde a gente tem a média 12,9, a minha mediana 13,5, a minha moda é 16 e o meu desvio é 4,2. E usando esses dados, a gente vai jogar lá na nossa formulinha, tá? Então vai ficar tô fazendo junto com vocês, tá? Se por acaso deu algum erro nos cálculos, a gente vai conversando. A minha média 12,9 menos a minha mediana, que é 13,5, dividido pelo meu desvio, que é 4,2. Então, A vai ser igual a 3. Quanto que vai dar dentro do meu parênteses? Deixa eu ver aqui, fazer junto. 12,9 menos 13,5. Vai dar menos 0,6, certo? Menos, vou pôr entre parênteses para não ficar dois sinais repetidos, dividido por 4,2. Então, o meu A vai ficar menos 1,8 dividido por 4,2, que vai dar. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Então, vai ficar por 4,2 menos. Gente, eu vou arredondar duas casas. Quantas casas vocês estão trabalhando? 4. Então, vai dar. Se for 4 casas, que nem vocês estão mandando aí no chat para mim, arredondado, aqui na minha calculadora, tá dando menos, né? Vai dar negativo. 0,4286, se for arredondar na quarta casa. Por que 86? Porque para mim tá aparecendo 857. Então, como o próximo número é maior que 5, eu acrescento 1 no 5. Deixa eu ver. Isso aí, galera, muito bom. Ó, só toma cuidado com uma coisa, tá, pessoal? Que como deu negativo, como ele é um valor negativo, quer dizer que esse valor é menor que zero, tá? E quando a gente tem uma distribuição que é menor que zero, quer dizer que a gente tem uma assimetria negativa, povo lindo. Então, nós temos aqui uma assimetria negativa, tá? Porque deu negativo. Ó, dá até para fazer essa relação. Deixa eu ver o que vocês estão colocando lá nas perguntinhas. Não estão vendo? Não estão vendo. Claro, deixei no quadro. Perdão, gente. Obrigada, Diógenes. Fiz toda a resolução e vocês não me avisaram que vocês não estavam vendo. Então vamos lá, vou comentar de novo, tá? Então, aqui eu coloquei as médias, a média, a mediana, a moda e o desvio, tá? De quando a gente está trabalhando com a distribuição B. Substituir os valores na minha fórmula. Então, vai ficar o seguinte: onde eu vou ter 3 vezes o valor da minha média, que é 12,9, tá? Menos a minha mediana, que é 13,5, dividido pelo meu desvio, que é 4,2, tá? 12,9 menos 3,5 menos 0,6 vezes 3 menos 1,8, tá? Menos 1,8 dividido por 4,2 vai dar menos 0,4286. Gente, cuidado com esse sinal de menos, tá? Porque daí ele é um valor negativo e ele é um valor menor que zero. Quer dizer, então, que a gente tem uma simetria negativa, tá? Deixa eu só arrumar aqui que eu coloquei negativo. Dúvidas, gente, para fazer esse tipo de atividade? Tem
lembra a formulinha, né? Legal vocês já começarem a fazer os esqueminhas das fórmulas, que ajuda bastante na hora de você fazer os cálculos, tá? Diógenes, obrigada por você ter avisado. Às vezes eu clico ali para aparecer e não vai, tá? Daí vocês vão me avisando. Então, corrigido aqui, como que a gente faz para identificar a distribuição da amostra B? Ficou dúvida? Perguntem, tá? Eu vi que eu acho que tinha um povo que estava colocando assimetria positiva, de certo, porque não estava considerando o sinal negativo. Não esquece disso. O sinal negativo muda tudo, tá? Interfere muito. Posso fazer a C? Tem alguém copiando? Vou colocar os dados da distribuição C, tá, pessoal? Para a gente fazer o mesmo processo. Vamos lá. Vou apagar aqui os meus elementos e o meu cálculo para a gente fazer o da letra C. Vamos lá. No C, os valores que a gente tem, a média é 11,1, a mediana 10,5, a moda 8 e o meu desvio padrão 4,2. Tá? 4,2 também. E agora nós vamos jogar na nossa fórmula. Então, eu vou descobrir, né, o meu coeficiente de assimetria vai ser 3 vezes, quem é a minha média? 11,1 agora. Menos a minha mediana, que é 10,5, dividido pelo meu desvio, que é 4,2. Então, o meu A vai ser igual a 3 vezes. Quando eu faço 11,1 menos 10,5, vai dar 1,4? Vamos tirar a prova real. 11,1 menos 10,5, 0,6, é isso? 0,6? 0,6. Positivo, tá, gente? Porque o 11 é maior que o número que está negativo. Dividido por 4,2. Então, o meu A vai ser igual. Vai ser o mesmo valor que a gente tinha na amostra anterior, só que positivo. 0,4286. 0,86 arredondando na quarta casa, só que aqui o meu valor deu positivo. Como ele é positivo, ele é maior que zero, então nós temos aí uma simetria positiva. Ok? Perguntas. Tudo tranquilo? Já dá para fazer os exercícios de assimetria agora, hein? Que vocês estavam querendo fazer. Olha aí que coisa boa. Então, a gente precisa sempre desses valores, tá? Uma coisa interessante é que se vocês já tiver... Aqui é a distribuição C. Uma coisa interessante é que sempre que vocês tiverem automaticamente média, moda e mediana com os mesmos valores, gente, vocês de cara já podem colocar que essa é uma distribuição simétrica, tá? Aí não precisa nem fazer os nossos cálculos. Aí, quando os valores diferem, vocês precisam fazer o cálculo para identificar se ela tem uma simetria positiva ou se ela tem uma simetria negativa, tá bom? Certo, pessoal? Bom, então a gente já identificou essa questão da distribuição ser simétrica ou assimétrica. O que, que acontece agora? Sabe aquela curva que a gente estava vendo nas nossas distribuições? Ela é a nossa curtose, tá? Então, ela é o formato da curva naquela distribuição. E dependendo do formato, ela tem um nome, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos lá. Tem alguém perguntando alguma coisa? Ó, Pedro, nesse caso específico, o que que acontece? Para jogar na fórmula, a gente não precisa da moda, tá? Mas se você tiver uma amostra correta, linda, maravilhosa, simétrica, a moda vai coincidir exatamente com os valores, tá? Mas é legal a sua pergunta que você está fazendo. Mas na fórmula a gente não vai precisar da moda, tá? Mas vai precisar do desvio padrão. Então, olha, gente, vai ter exercício às vezes que ele vai pedir para você calcular. Ele vai dar os dados, que é uma atividade que a gente já vai fazer agora no finalzinho da aula. Vocês vão ter que calcular a média, vão ter que calcular a mediana, vão ter que calcular tudo para a gente poder identificar como é que fica a questão da simetria, se é simétrico, se não é, enfim, tá? Então a gente vai fazer uma atividade no finalzinho ainda hoje da aula para a gente ver isso, tá ok? Vamos lá.
Então, aí está o nosso exemplo, que a gente já resolveu. Nós vamos, então, agora identificar a nossa curtose. Ó, tem mais informações importantes aí para que vocês possam guardar, tá? Na cabeça de vocês. Então, nós vamos chamar de curtose o grau do achatamento em uma distribuição de frequência que tem apenas uma moda. Então, lembre o seguinte, gente. Lembra que nós vimos lá nas aulas anteriores que quando a gente tem uma distribuição que tem duas modas, ela é bimodal. Quando ela tem uma moda, ela é unimodal. Então, a gente vai considerar a distribuição que tem apenas uma única moda, tá? Ah, professor, então se eu tiver uma distribuição bimodal, a gente não tem como identificar a curtose, exatamente, tá? Em relação, então, à nossa normal, que é exatamente a nossa média, que é essa linha aqui, olha, que tá bem clarinha. Ai, não vou conseguir, só para mostrar para vocês onde que ela tá. Essa é a minha normal. Então, o que, que a gente observa? De acordo com o grau do achatamento, essa vai ser a nossa curtose, tá? Então, o que, que a gente observa e tem algumas características. Aqui eu coloquei em laranjadinho, que é a nossa platicúrtica. Nós temos a mesocúrtica e nós temos a leptocúrtica, tá? Que indica, então, o que é esse B com relação quando ele é, neste caso específico, um número maior que zero, igual a zero ou menor que zero, tá? A gente já vai ver cada um deles e vai ficar mais claro para vocês identificarem, tá? Geralmente, essas curtoses, vai aparecer alguns gráficos nas atividades para vocês identificar qual é o tipo de curtose que a gente está trabalhando, tá? Geralmente é assim que funciona algumas atividades. Então, por exemplo, quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais fechada que a normal, ou seja, ela é mais aguda em sua parte superior, ela tem o nome de leptocúrtica. Então, olha como é que funciona. É essa aqui, olha. É a nossa leptocúrtica. Olha como é que é o comportamento dela. Geralmente ela é mais fechada, mais aguda e maior, tá? Ela é mais fechada ali. A gente observa isso, esse tipo de comportamento. Então, ela é leptocúrtica. Ela tem essa característica. Depois, a gente tem a nossa... Quando a distribuição ela apresenta uma curva de frequência mais aberta, bem abertona, tá? Ou seja, ela é mais achatada na sua parte superior, ela é chamada de platicúrtica, que é a segunda que nós temos ali, ó. Olha como é que é o achatamento dela, tá? E por fim, nós temos a curva normal, que é a nossa base referencial, onde a gente vai ter aí, no caso, a nossa mesocúrtica. E a gente começa a observar, olha como dá para a gente identificar a diferença delas, tá? Do tipo das nossas curtoses. Então, geralmente, vocês vão, a partir da identificação do gráfico, do comportamento, que vocês vão acabar ficando o tipo dessas curvas, tá? Então, a gente tem as três. Legal, vocês podem fazer um resuminho, pode fazer um esboço. Então, quando ela é mais aguda e comprida, ela é leptocúrtica. Quando ela é achatadona e aberta, esparramada, ela é platicúrtica. E quando ela já tem aquele outro formato, ela já é um pouco menor, mas ela também tem um pouco desse achatamento, ela é mesocúrtica, tá? Geralmente, os exercícios vai trazer o tipo de gráfico e vocês vão ter que identificar qual é a característica de cada um deles, tá? Ok, gente? Qualquer coisa vocês vão perguntando, porque agora nós vamos fazer uma atividadezinha. A curtose é mais para a gente identificar mesmo, tá, pessoal? Qual é o tipo de representação que a gente tem e como que a gente olha para aquela curva e identifica e coloca a classificação dela. Então, se tiver alguma atividade que vocês precisam classificar a curva, vocês já sabem agora para onde vocês vão olhar, tá? Agora, antes de acabar, olha, finalzinho, 10 minutinhos aí de aula ainda, nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos colocar em prática praticamente bastante coisa que a gente viu, tá? Então, vamos lá. Pode-se utilizar a simetria e a curtose para saber o comportamento da medida, né, das medidas de tendência central com relação uma à outra. À medida que a distribuição deixa de ser simétrica, a média, a mediana e a moda vão se afastando uma da outra, né? Então, uma empresa fez um levantamento para saber a satisfação dos seus clientes sobre um determinado produto. Os valores a seguir são referentes à nota que foi dada nesses produtos. Então, olha a nossa amostra, gente. 2, quer dizer que teve uma pessoa que falou nota 1, uma pessoa que falou nota 1, a outra falou 2, ó, teve 4 pessoas que falou nota 3. Então, nós vamos utilizar esse conjunto, essa amostra de notas, tá? E a minha pergunta é,
como que nós podemos classificar os resultados em relação à assimetria. Se essa amostra é assimétrica, se ela é simétrica e como que nós fazemos para calcular. Eu já vou voltar nos dados, tá? Só quero comentar uma coisa com vocês. Então, o que vocês vão ter que fazer, gente? Primeiro, para eu identificar se essa amostra é assimétrica ou simétrica, eu preciso ter alguns valores. Quais são esses valores que eu preciso ter dessas amostras? Eu só tenho amostra, não tenho mais nada. Quais são os valores que eu preciso ter primeiro? Vamos lá, quero ver se alguém manda para mim no chat. Ninguém? Então, eu preciso determinar a minha média, a minha moda e a mediana. Por exemplo, se eu de cara já identificar que esses valores são iguais, gente, eu posso parar por aqui que a minha amostra é simétrica. Se elas forem diferentes, vocês vão para a nossa fórmula para identificar se elas são assimétricas positivas ou assimétrica negativa, tá? Então, primeiro de tudo, achar a média, moda e mediana, tá? Eu vou voltar o slide para vocês pegarem o conjunto de dados. Enquanto isso, eu também vou colocar ele no meu quadro para a gente poder trabalhar com ele depois. Acho que vocês estão mandando alguma coisa. Boa, Raquel! Bora lá então, gente, trabalhar com esses dados aí. Vamos que vamos. Opa! Olha o Matheus, galerinha! Esse Matheus tá bom demais nessa aula. Vou colocar os dados aqui no quadro, tá? Para poder corrigir com vocês. Tô aqui, tá, gente? Qualquer dúvida? Boa, povo! Isso aí, gente. Muito bom. Viram como é importante vocês saberem fazer os exercícios anteriores para poder continuar aqui, né, na nossa disciplina. Então, a gente vai começar a perceber bastante isso, tá? Deixa eu ver quem mais está mandando. Boa, Pedro. Matheus também. Olha, o Matheus calculou até o desvio. No caso, não precisava, né, Matheus? Porque como ela é simétrica, automaticamente a gente sabe que ela é. Mesmo que você jogue lá naquela fórmula, coloca lá na fórmula para você ver os valores. Ele vai dar zero de qualquer jeito, tá? Então, na verdade, quando você já identifica que tanto a média, a mediana e a moda são iguais, automaticamente vocês nem precisam calcular o desvio. Agora, se elas tivessem dado diferente, aí vocês iam ter que calcular o desvio, tá? Mas muito bom, Matheus, pegando o jeito da coisa aí. Ah, posso mostrar no quadro? Então vamos lá, vamos fazer? Bora lá, então. Ó, coloquei os dados aqui no quadro, tá? 2, 3. Organizei os nossos dados. Ele já está organizado em ordem crescente. Sempre falo para vocês que eu, particularmente, gosto bastante de organizar os dados em ordem crescente, até para a gente depois localizar a mediana, a moda, isso ajuda bastante. Mas primeiro nós vamos encontrar a nossa média, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui média. Vou encontrar a minha média e vou chamar a minha média de x barra, tá? O que é a minha média? Eu vou ter que somar todos esses valores da minha amostra e vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Então, vamos lá. Tem que somar 1, mais 2, mais 3, mais 3. Quem quiser já pode fazer direto. E isso vai ser dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 elementos. Então, a minha x média, a minha média vai ser... Vou somar de cabeça aqui, vamos ver se vai, aí depois vocês me ajudam. 1 com 1, 2. 2 com 2, 4. Com 3, 7.
Com 3, 10. Com 3, 13. Com 3, 16. Tá certo isso, gente? Vou começar de novo. Ou eu pulei alguém? 1 com 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16, 20, 25? É isso? Ou eu copiei algum dado a menos? 1, 2. Quantos 3 tem? 4. Ah, tá faltando um 5. Tava achando estranho não dar fechar redondo. Então tem que dividir por 10. É isso? Tem um 5 lá no final, né? Faltou o número. Valeu, Rick. É isso aí. Então vai dar 2, 4, 7, 10, 13, 16, 20, 25, 30. Agora foi. 30 dividido. Eu tava achando estranho mesmo, porque ia dar número quebrado. Então, essa é a minha média, que é o número 3, ok? Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Precisava calcular B2? O que é o B2? Não, Matheus, a gente não vai calcular a curtose, não, tá? A curtose geralmente é mais assim, vem gráficos e você precisa analisar qual é o tipo de curtose, é mais ou menos assim, tá? Achamos a média. Vamos achar a mediana? Ó, pessoal, minha sugestão que eu dou para vocês, quem está querendo colocar em prática e treinar, pega o livro de probabilidade estatística lá na biblioteca digital de vocês, que tem bastante exemplo e bastante exercício para vocês fazerem, tá? Isso ajuda bastante. O que a mediana faz, gente? A mediana ela vai pegar aquele elemento que está no meio da nossa amostra. Lembra que tem que organizar em ordem crescente, já está organizado, ok? Ponto importante aqui, tá? Como eu estou trabalhando com uma amostra que tem uma quantidade de números pares, nós vamos ter que pegar os dois elementos que estão no meio. Então, eu acho que vai dar 3 e 3, que daí fica 4 elementos para cá e 4 elementos para lá. Então, a gente vai ter que achar a média desses dois elementos. Então, a mediana, que eu vou chamar aqui de MD, vai ser igual à média 3 mais 3, tá? Que são os nossos dois elementos, dividido por 2. 3 mais 3, 6, né? 6 dividido por 2 vai dar 3 também, ó. Tá coincidindo com a nossa média, até aí tudo ok. E por fim, a gente precisa identificar, então, a nossa moda, ok? E para achar a nossa moda, que eu vou chamar de MO, é o valor que mais aparece. Lembra que quem está na moda é aquele que mais aparece, é a roupa que mais aparece. Lembra que a gente viu isso nas aulas anteriores. Então, é o número 3, que é o número que mais aparece na nossa amostra. Como a média, a mediana e a moda têm os mesmos valores, quer dizer que nós temos uma distribuição simétrica, pessoal. Olha que coisa boa. Tão bonitinho quando dá certo, né? Então, aqui nós temos uma distribuição simétrica. A Raquel está pedindo para a gente fazer uma de assimetria, tá? O que eu sugiro, Raquel? A gente podia construir qualquer conjunto de dados aqui, a gente podia trocar, colocar dados variados, tá? E aí a gente podia calcular a média, a mediana, pensar em um conjunto de dados onde a minha média, com a mediana e a moda sejam diferentes, e aí a gente consegue determinar a assimetria. Que eu não vou fazer isso com vocês agora na nossa aula, gente? Porque a gente não vai ter tempo e imagina depois ter que fazer desvio padrão e tudo mais. Então, o que é a minha sugestão para vocês, tá? Para quem quer treinar, para quem quer colocar em prática, eu acho que vocês gostam, né, de fazer exercício e atividade, vai lá na biblioteca digital de vocês, pega o livro, tá? De probabilidade estatística. Ele é bem legal. Tem bastante exercício, até dentro do próprio livro tem alguns exemplos que vocês podem ver e depois conferir o resultado. E aí, qualquer dúvida também, vocês podem ir perguntando para mim na próxima aula, tá? Tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida? Deu para entender, então, como que a gente identifica quando uma amostra é simétrica ou assimétrica e, claro, como que é o comportamento da nossa curtose de acordo com os achatamentos dela. Aquilo lá é importante que vocês façam um esqueminha até para vocês conseguirem fazer as atividades depois. Tá ok? Tranquilo, povo lindo? Foi mais um, hein? Foi mais um conteúdo, hein, pessoal?
Mas sério, se apoiem no nosso livro de estatística, de probabilidade estatística, que vai ajudar bastante, tá? E tem muita coisa, gente. Se vocês buscarem alguns exercícios também aí na internet, vai ter bastante coisa para vocês fazerem. Mas eu aconselho o nosso material mesmo que está disponível para vocês na nossa biblioteca digital, tá ok? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais alguma sugestão? Qualquer coisa vocês vão me mandando na aula que a gente vai trabalhando, tá bom? Se cuidem, tá, pessoal? Se protejam. Um grande abraço. Que bom, Rick. É isso aí. Tem que ser objetivo, né? Nesse tempo que a gente tem. A gente se vê, tá bom? Na próxima semana. Um beijão, um abração. Tchau, tchau. Até mais.